One, two, three, come on! Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao PalpiteCast, o seu podcast de futebol. Hoje, 13 de setembro de 2024, e eu tenho a honra de receber um grande amigo e grande profissional, Edgar Montemor. Tudo bem, Edgar? Ô Marcelo, prazer imenso estar com vocês aqui. Faz tempo que a gente... Bom, a gente se encontrou esses dias aí na rua, mas faz tempo que a gente não para, conversa sobre futebol, então vai ser um prazer e um privilégio. Edgar, que é executivo de futebol, trabalhamos juntos na Ferroviária. Conheci o Edgar no São Bernardo lá, não vou nem falar quando, viu, galera? A coisa é feia, 2009, 2010 ali no São Bernardo. Então o Edgar tem uma história rica no futebol, desde proprietário, dono ali de clube de futebol, a executivo, um dos melhores, um grande especialista hoje no Brasil. Cara, sempre digo, né, converso com alguns amigos, o Edgar ele é homem, cara. No futebol isso não é muito raro. Homem que tem seus valores, atende o telefone na hora que ligar. Então isso é uma característica que eu valorizo muito em você. Além do conhecimento, você é um cara que você, no futebol, independentemente da pressão, você mantém seus valores e seu campo direcionado. Parabéns, Edgar. Isso é um elogio mesmo verdadeiro para um amigo, um cara que eu convivi e sei das características. Não, obrigado, Marcelo. Lógico que a gente, como executivo, a gente precisa estar sempre capacitado, buscar conhecimento, mas os valores que pelo menos os meus pais me deram ali, eu não vou perder nunca, né? Se um dia eu tiver que deixar de seguir meus valores para trabalhar com futebol, eu vou trabalhar com outra coisa, né? E a gente, Então e a a gente gente sabe que é precisa um mercado manter. difícil, né, Edgar? É difícil, difícil. Como a maioria dos mercados, com a maioria dos setores no Brasil, ainda a gente tem aquele jeitinho brasileiro que em algum momento a gente achou que era uma qualidade e a gente tá começando a perceber que não é uma qualidade, né? Pois é. É um defeito. O futebol, a política, a gente acaba potencializando, né? Esse jeitinho brasileiro aí. Mas a gente tem que continuar trabalhando para mudar isso, né? Com certeza. Se tocar o celular do Edgar, são propostas chegando. Primeiro eu vou apresentar aqui o nosso mais novo patrocinador. Inicia hoje com a gente a UpBet, do meu grande amigo Éder Ziomek. Põe na tela a UpBet, por gentileza, seu Davi. A UpBet chega aqui, uma empresa séria nesse mercado, expansão e crescimento. A gente sabe que tem sido muito criticado o meio, mas vai chegar um momento que as pessoas vão entender o quanto, desde que explorado da forma certa e buscando a linha do entretenimento, uh, o site de aposta em si não é esse mal todo que falam. Né? O problema é como muitas vezes as pessoas usam, né, esse mercado. E tem aí a UpBet do meu amigo Éder, que é um cara extremamente sério, profissional, uma bet que tem aí se estruturado para ser uma das maiores do país. E tem o QR Code aí, né, Davi? Tem o QR Code na tela. Se você clicar na tela, você tem aí, vai poder se cadastrar automaticamente na UpBet e já com a seguinte promoção: a cada real investido, até R$ 500, você dobra, ou seja, você ganha o dobro do valor que você colocou no seu primeiro depósito. Tá bom? Valeu, galera da UpBet, estamos aí com o Éder. Voltando ao Edgar agora, Edgar, queria que você começasse a explicar primeiro de onde veio, como começa a sua trajetória no futebol. Não, boa. Bom, eu sou nascido em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e advogado de formação, me formei em 2002 na Faculdade de Direito de São Bernardo, e nunca tive a intenção de advogar, né, de trabalhar em escritório ou ter meu próprio escritório. E ali no final da faculdade eu resolvi que eu seguiria para o caminho do concurso público, né, prestar para delegado da Polícia Federal ou agente da Polícia Federal. Então comecei ali, após o fim da faculdade, a estudar. Coisa que de verdade tinha um pouco de dificuldade. Então, ainda mais para um concurso desse tipo aí, era 9, 10 horas estudando. Quando era 3, 4, eu já estava dormindo em cima do livro ali. Mas, cara, era o que eu tinha escolhido. E em 2004, né, para a região do Grande ABC, foi um ano, acho não, o melhor ano da região do Grande ABC, pelo menos para Santo André e São Caetano. Santo André foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, no Maracanã.
o São Caetano foi campeão paulista. E São Bernardo, que é a maior cidade em população, a mais rica, com o futebol de várzea amador fortíssimo, não tinha um representante à altura nem de Santo André, nem de São Caetano e nem da cidade. À época, o meu pai era político, secretário de esportes, e ele foi chamado pelo prefeito da época e que perguntou, pô, o que a gente precisa fazer? Né? O que a gente precisa para ter um time que represente a cidade de São Bernardo do Campo da maneira como ela deve ser. E aí meu pai falou, posso ver, você quer que monte uma equipe? Não, vamos ver. E aí meu pai me chamou e falou, ó, você topa a gente pensar num projeto, montar um time do zero? Na verdade, no começo a gente até procurou as outras duas equipes na cidade, nenhuma das duas equipes teve interesse em conversar. E aí eu encampei esse projeto, né? Até porque meu pai, como político, depois virou deputado federal, acabou que não tinha tempo pro dia a dia. Então, em dezembro de 2004, a gente fundou o São Bernardo Futebol Clube. É uma coisa que a gente se orgulha muito até hoje. Então, as cores que a gente vê hoje do São Bernardo, que tá brigando aí pra subir pra uma Série B, cores, o jeito da camisa, qual é a 1, qual é a 2, o Todo enxoval que vocês mascote, criaram. tudo, o hino, a gente procurou uma pessoa que até hoje frequenta os jogos do São Bernardo, eu fui no último contra o Remo e tive o prazer de encontrá-lo. Tudo a gente que pensou, idealizou e a partir de 2005 implementou o clube. Então eu também vejo como um privilégio, acho que poucos, talvez nenhum executivo teve o privilégio de começar do zero um time e aprender na prática. Né? Então eu fiz papel de supervisor, de gerente, de executivo. Eu fazia o papel do office boy que ia ali no banco para pagar conta. Na época não tinha esse negócio de online, facina, Pix, né? Dá muito dinheiro, né? Ia no bombeiro para ver AVCB, fiz Todos os tudo. laudos. Então aprendi bastante. E fiquei 15 anos no São Bernardo, né? Nessa trajetória aí. Em 5 anos a gente já chegou na primeira divisão, na Série A1. Aí no meio do caminho, óbvio, fui buscar conhecimento também teórico. Fiz minha pós-graduação em marketing esportivo na ESPN. Fiz um curso de extensão universitária em organização motivacional e gestão de pessoas na GV. Um pouco mais pra frente, tirei a minha licença de treinador, licença B e C na ATFA, na Argentina. Não tenho intenção de ser treinador, mas o executivo é um dos responsáveis no dia a dia de lidar com o treinador, de escolher e de conversar. Acho que se você tem... Não é porque eu tenho esse direito, vamos dizer assim, de estar presente numa conversa com a comissão que eu não tenho o dever de me Claro. capacitar, né? Então eu preciso me capacitar para ter uma conversa num nível maior. E aí meu ciclo se encerrou depois desses 15 anos. Tive algumas boas possibilidades de sair do São Bernardo no meio do caminho ali, mas por motivos de projeto, de acreditar mesmo no que estava fazendo, continuei esses 15 anos. Saí, minha primeira oportunidade como executivo fora do São Bernardo foi no rival Santo André. E foi uma experiência excelente do ponto de vista desportivo, porque o Santo André fez um campeonato inesquecível. E foi só do ponto de vista desportivo, porque a gente teve a pandemia, a paralisação do campeonato. O Santo André era o líder na época. E depois, quando a gente retornou com o futebol, e o Santo André tinha mais 2 jogos, já estava classificado, e já tinha perdido ali algumas peças importantes, a gente acabou perdendo nas quartas de finais, mas foi um projeto bem bacana, um campeonato bem bacana. Saí do Santo André, tive algumas possibilidades parecidas com o São Bernardo em relação a clubes e empresas, clubes com projetos com começo, meio e fim, mas acabei optando de ir para o Nordeste. Achei que era um momento que eu precisava abrir um mercado fora de São Paulo. Eu já tinha feito 12 campeonatos, 10 campeonatos paulistas. Acho que eu já tinha um nome bacana no mercado. E resolvi ir pro Botafogo, ver um pouquinho como funciona um time com torcida, com pressão, torcida que invade o Botafogo da Paraíba. Isso, um turbilhão político e viver tudo isso. Vivi tudo isso. Né? Até, Marcelo, um fato que eu acho interessante e engraçado, pelo menos eu acho engraçado na minha carreira. Eu lembro que eu estava no Botafogo, eu tinha uma proposta. Eu saí da sala do presidente do Botafogo
eu tinha uma proposta bem melhor do que a que ele tinha me feito. E aí eu sentei ali na frente da sala dele, lá no CT da Maravilha do Contorno, em João Pessoa. E aí eu liguei pra minha esposa e compartilhei pra ela a conversa, tal, o que eu tinha, o que ele me deu ali. Era o menor salário que eu tinha recebido até então. E aí eu olhei lá no fundo do último campo, a torcida começou a invadir. Começou a pular. Eu falei pra minha esposa, a torcida tá invadindo aqui pra pegar os jogadores. Ela, mas e aí? Eu falei, então, pode, pode ser que eu apanhe e não tenho nada a ver com o negócio. Mas. E eu olhando ali no telefone com ela. Eu falei, eu vou ficar aqui. Ela, mas tá louca? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Pô, faz 16 anos que eu tô no clube certinho e tal. Eu preciso viver isso aqui. E escolhi o Botafogo. Fiquei 3 meses lá, da política. Acabei saindo, retornei pro Santo André. Querendo ou não, eu deixei uma marca ali no Nordeste. Quando eu saí, a imprensa elogiou, sabe? Poxa, poderia ter ficado mais tempo. Enfim, voltei, fiz mais um campeonato no Santo André. Tive uma proposta para ir para a Ferroviária, né? A gente trabalhou junto, a gente já se conhecia, mas a gente trabalhou junto. Um projeto bacana, né? Com algumas nuances que depois fizeram com que se perdesse um pouco pelo caminho. Agora tá retomando aí a trajetória ferroviária. Saí da Ferroviária, tive o convite para ir pro Vitória da Bahia. Em termos de camisa, de história, de estrutura, o meu maior desafio, meu maior trabalho. Cheguei no Vitória da Bahia no meio da Série C. O Vitória tinha 2% de chance de classificar e quase 70% de cair para a Série D. Né? E o tamanho que é o Vitória, o tamanho das dívidas que o Vitória tinha na época também, uma queda para a Série D com certeza poderia deixar o Vitória numa situação bem complicada. E o Vitória não só classificou nesses 2%, como subiu. Né? Mérito, óbvio, da comissão, dos jogadores, do presidente, que o Vitória está na Série A agora, ele reestruturando o clube. Mas foi um momento bem bacana. Que estava lá? É o mesmo de agora, o Fábio Mota. Fábio Mota. Isso, com certeza é um dos responsáveis, se não o principal responsável pela... Não, é o principal responsável pela reestruturação do Vitória. E... Aí montei a equipe renovei no Vitória, montei a equipe pro ano da Série B. E apesar do projeto do Vitória ser o acesso para a Série A, a gente sabe que se você não classifica no Campeonato Baiano, no estadual, que você, né, eliminado da Copa do Brasil, aí ninguém aguenta, né? Então acabei saindo antes da Série B começar, mas esse elenco aí, 90% desse elenco, acabou com mais alguns reforços. Acabou subindo para a Série A. Creio que contribui bastante com o acesso do Vitória também para a Série A. Saí do Vitória, voltei para São Paulo. Trabalhei como executivo na Portuguesa. Também, equipe grande, enorme, tentando se reestruturar. Uma história gigante, tem uma história gigante, né? Um presidente que... Castanheira? O Castanheira, que dedica a vida dele ali pra... Queria trazer o Castanheira aqui, cara. Faz tanto tempo que eu não falo com ele. É uma boa. Cara muito inteligente, sim, cara de marketing também. Sim, né? Também, guardado as devidas proporções, que eu até acho que o buraco que a Portuguesa estava enfiado era mais fundo do que o Vitória estava, mas tá saindo. Sim. Né? Eu acredito que o resgate da Portuguesa está sendo feito e eu acredito que vai ser feito. E tive essa oportunidade de fazer uma Copa Paulista e um Campeonato Paulista desse ano com a camisa da Portuguesa. E terminou a Portuguesa, 2004 que começou essa trajetória. Hoje, esse ano fazem 20 anos. Graças a Deus, nesses 20 anos, acho que eu fiquei 3 meses em casa só na transição São Bernardo e Santo André. Então são 20 anos de dedicação exclusiva ao futebol, deixando de lado a família. E aí eu prometi que, quando eu sair da Portuguesa, que eu ia ficar um pouco em casa. E eu precisava também ficar um pouco em casa, já estava... Desgastado, né? Isso. A parte, o físico, o mental já estava afetando a parte física. Precisava me cuidar um pouco de mim, cuidar da minha família. E agora, por ano que vem, com certeza a gente vai pegar mais um desafio aí para trabalhar. Com certeza. Cara, falamos de tanto papo bom e veio vários insights aqui. Não quis evidentemente, tirar a sua linha de raciocínio, porque sua história é muito bonita no futebol e tenho certeza que eu já te considero um dos grandes executivos. Bem. Você ainda não trabalhou, talvez, no mercado de ponta,
mas por talvez você ainda não ter tido a oportunidade de trabalhar, mas com certeza quando for você vai ser. Primeiro porque você é um cara muito sério e que você conhece do que faz. Vou puxar alguns assuntos que você disse. Quando você fala que você fez o curso de treinador, eu acho que você tá com completa razão. Por quê? Eu, antes de discutir esse tema, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. No Brasil, nós temos uma visão deturpada da função do executivo de futebol. Exemplo. No Brasil, em geral, e muito isso pela participação da imprensa, como a imprensa aborda o tema, o executivo de futebol é praticamente visto como o cara que contrata jogador. Então, se o elenco foi bem informado, a responsabilidade é dele, e principalmente quando é mal formado, a responsabilidade é dele e do treinador. Então, eu queria que você, de uma forma bem assim explicativa, demonstrasse por que essa parte da contratação ou da negociação é uma parte importante, sim, mas ela é só uma parte dentro de um contexto muito maior das funções de um executivo de futebol. E mesmo nessa parte de contratação, ele é só uma parte, porque existe todo um contexto para que seja feito isso. Tá errado, Edgar? Não, tá completamente correto na sua análise. O executivo de futebol, ele é sim o responsável por organizar e colocar todos os processos relacionados ao clube de futebol para funcionar, né? O processo de contratação de jogadores é um processo dentro do clube, como inúmeros outros. Tem inúmeros outros processos. E o processo de contratação, a responsabilidade é do executivo, sim, como os outros, eu falei. Mas você tem outras pessoas envolvidas nesse processo, né? Analista de mercado, que ganha cada vez mais importância, as ferramentas tecnológicas que ajudam muito, né? Hoje, os jogos que passam na TV, antes para você assistir um jogo, você tinha que pegar seu carro e assistir. Hoje você assiste o que você quiser, né? E não precisa também ser na hora que ele tá passando. Você pode assistir depois. É, com certeza. Assistir a hora que você quiser, né? A hora que você tiver um tempo. O treinador, a comissão, os próprios diretores do clube, os estatutários, o dono, se for um clube empresa, todos são ouvidos num processo de contratação, né? Seria muito estranho se a gente falar que o Corinthians, a Ferroviária, quem contratou todos os jogadores foi o executivo e ele não conversou com ninguém. Então, mas é ele que vai fazer todos, o analista de mercado gerou dados ali através do quem que vai, para onde tem que ir esses dados? Quem que vai analisar? De que forma vai ser feito? Nós vamos ver quantos jogos, né? Quais são as... O que a gente vai procurar saber além de saber se ele é um bom jogador ou não? O que o executivo quer saber? Histórico de lesão? Como que vai ser feito isso? Através de relatório, extracampo? Enfim, é um processo bem complicado. Só que o executivo também é o responsável pelo processo relacionado à coordenação do departamento do departamento médico. E o executivo normalmente, né, até tem o Dr. Marco Aurélio Cunha que é médico, mas são poucos. E eu não preciso ser médico para ser o responsável pelo departamento. Claro. Né? Eu vou ter o meu médico ali, vou ter o fisioterapeuta, o fisiologista, o coordenador científico, que é o cara que vai linkar tudo isso. Né? Então, o jogador aquela equipe tem muito jogador machucado. De quem que é a responsabilidade? Do executivo. Do executivo também. Então, por que o processo de contratação é o mais importante? Porque é o que interessa, né, pro público final. É o que é discutido, né? É o que vai parar na mídia. A gente tem que entender, o nosso consumidor final é o torcedor. Ele quer saber, ele não quer saber o que está acontecendo lá, o que eles estão almoçando, se eles estão almoçando bem, que horas que eles almoçaram, apesar de ser muito importante. Sim, claro. Eles querem saber quem vai ser contratado. Logística. Isso, e se o Marcelo que tá jogando mal, quando que ele vai ser mandado embora. Ele quer saber disso, entendeu? Ele quer saber disso. Então, mas assim, para indo pra parte final, basicamente o que um executivo faz, o mesmo que ele faz em outras empresas, ele cuida, de um lado, dos processos, implementação de processos, fluxograma, ver o organograma da empresa se está funcionando. Distribui tarefa, quem é responsável pelo Isso, muitas vezes você chega num clube e as pessoas não sabem o que ela... Mas por que mas tem esse funcionário aqui que ele não rende. Mas vem aqui, o que você faz? Então, eu não sei. Eu sei que eu deveria fazer isso, mas não sei para quem eu respondo. Tá, então, se ele não sabe nem com quem ele responde,
Vamos colocar ele, Claro. vamos organizar, né? Quem faz o quê, quem responde ao quê, a quem. Então esse é um fator muito importante do um executivo de futebol. Do outro lado, a gestão das pessoas, né? É o executivo que vai fazer a gestão das pessoas, que vai permitir e lutar para que o ambiente esteja sempre saudável. Né? Um ambiente saudável não é um ambiente onde está todo mundo rindo. Não. É legal. Para mim, num ambiente tem que ter alegria de trabalho, mas tem que ter regras, disciplina, todo mundo tem que saber o que faz, né? Tem que ter. A pessoa que está dentro de um clube, ela tem que saber que se ela performar, ela pode crescer dentro do clube. Você tem que ter metas dentro do clube Sem para. dúvida. Então, tudo isso é responsabilidade do executivo de futebol, além de contratar. Logística, tudo, né, Edgar? Tudo. Assim, e outra, a contratação, né, Edgar? Se a gente participou junto na Ferroviária desse processo, né? Cara, envolve é o que você falou, análise de mercado, depois você vai opinar, mas você não vai tomar uma decisão sozinha. Comissão técnica é fundamental e você vai além. Por exemplo, muita gente acha o que está acontecendo hoje com o treinador no Brasil, que é a, os clubes hoje, os principais clubes do Brasil, quando vão mudar de treinador hoje, primeiro eles pensam nos gringos. Né? A minha preocupação, porque assim, vamos lá, para eu não errar, vou pedir a tua ajuda, a tua colaboração. Como executivo de futebol deve ter uns 8, 10 anos por aí, talvez até menos, a nomenclatura executiva, diga. Sim, a nomenclatura executivo tem pouco tempo. Né? Foi até um processo. Hoje eu estou como vice-presidente da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, tem mais de 100 associados. Sim. E essa foi uma das primeiras lutas da gente ter um nome. Né? Antes era CEO, superintendente, supervisor, gerente, executivo, e a gente, pô, Unificou. unificou, tomou um tempo ali para falar, olha, tem o executivo de futebol, que é o que eu acabei de descrever Sim. bem, de forma bem rápida. Você vai ter o gerente, que é o cara que é o braço direito do executivo ali Supervisor. o supervisor que provavelmente vai cuidar da logística Exato. e o responsável pela base, que é o executivo da base. Pronto, você unificou os nomes, né? A função em si já existe há mais tempo Sim, aí, né? sim, Paulo sim. E Angione. aí a gente vai É, voltar, porque, por exemplo, você falou uma coisa, um cara que eu tinha esquecido, por exemplo, aqui sendo bem Brunoro talvez tenha sido na cogestão, para quem não lembra, é uma cogestão, né? sim, Palmeiras Parmalat. O Brunoro talvez tenha sido o primeiro grande executivo, né? Assim, pelo menos assim nomeado, né, Edgar? ele exerceu, eu não sei a fundo como é, mas basicamente ele fazia essa função, além de alguma outra, Aí veio o né? Paulo Jone, Sim, o aí, Maluf lá atrás, aí veio o então, Rodrigo Caetano depois. sim, E aí eu acho que essa história da contratação vem muito na época do Alexandre Matos. Porque o Alexandre ele vai no Cruzeiro, é campeão, bicampeão brasileiro, depois vem o Palmeiras. E só associavam o Alexandre Matos à contratação de jogador. Talvez fosse a especialidade dele, mas isso não reflete o que faz um executivo de futebol. E aí, como é que o Edgar vai conversar com a comissão técnica se ele não tiver um pingo de entendimento do que é a função da comissão técnica, como é que deve ver um jogo? Por isso que você foi lá e fez os cursos de treinador. Então você está na linha correta, porque você você se educou, você foi buscando conhecimento para que você pudesse conviver melhor com esses caras e entender mais. Porque uma das grandes funções é fazer uma do executivo é fazer esse filtro ou essa relação entre a comissão técnica e a diretoria. Também é uma função. Correto, Edgar? com certeza. O executivo é o cara ali que vai ser um interlocutor entre presidente, a diretoria e a comissão técnica. Até porque se essa conversa acontecer de forma direta, e às vezes até tem treinador que acha, não, pô, mas o executivo não quer que eu fale direto com o presidente. Não, mas que quer? Se você falar, você fala, né? Só não vai funcionar da maneira mais saudável que poderia, né? Então o executivo é sim um filtro, um para-choque, um para-raio, um para que seja aí, cara. É o cara responsável por fazer, por segurar ali, por estar no dia a dia e entender os processos da comissão e passar, né, pro presidente, falar, olha, o jogo aconteceu dessa forma, apesar
dos treinamentos terem sido dessa, né? O jogador, ele, não sei da onde, mas fizeram algo que não foi treinado. Ou, pô, não, foi dessa forma, não foi legal e foi isso que foi pensado, né? Não deu errado. Tem que Foi de rever. caso pensado Tem que aquilo, rever. é claro. O treinador vai ter que sentar e rever. Não tá funcionando. Então é importante sim, vai cair na parte de gestão, né, de ambiente, gestão de pessoas. Até comentando sobre o Alexandre Matos, às vezes você já matou na sua fala. É uma característica do Alexandre Matos. Ele tem todas as outras. Ah, mas o Alexandre Matos só contrata? Não. Ele é um executivo, um dos melhores, e ele faz todas as outras. Mas ele é um dos melhores no mercado. Ele é agressivo, né? Ele então chama mais atenção. E, coincidentemente, no processo que mais interessa ao público, né? Então, temos outros executivos que, pô, são tops em processos mais burocráticos, mas que talvez as pessoas não estejam tão interessadas, né? Eu procuro buscar capacitação para estar bem em todos os processos que são inerentes à minha profissão, até porque quando você chega num clube, isso já aconteceu, o clube pode dizer, poxa, eu quero um executivo que cuide mais da parte burocrática. Claro. Legal, é isso que você quer? É. Ou, pô, eu quero um executivo de campo, que fique 24 horas com a comissão. Tá, mas e a parte burocrática? Cara, faz o básico que vai ter gente pra Que dá tocar. o suporte. Beleza, então você me quer no campo ali. Claro. Legal, vamos fazer os processos mais relacionados a Muitas isso. vezes tem o gerente, né? Muitas vezes tem. Você tem um Isso, exemplo aí de o, futebol e o gerente. perfeito, aí o gerente vai. vai tocar mais a parte burocrática, perfeito. Então, a gente também tem que entender o que o clube busca no executivo. Completando isso que você está dizendo, a gente até estava falando nos bastidores. Qual é o problema que muitas vezes acontece? Quando eu citei a história do treinador, que cada dia mais os clubes brasileiros estão procurando gente fora, eu estou entendendo que o próximo passo, e eu não estou gostando muito disso, mas eu estou antevendo que isso vai começar a acontecer, que é o quê? O executivo de futebol, ele está sendo mal comparando o novo treinador. O cara fica 3, 4 meses num clube, não atingiu o resultado, troca o executivo. Aí sai o treinador, sai junto o executivo. Mas isso é completamente errado. Por que isso é completamente errado? Não, primeiro que eu já não acho certo com o treinador. Quando você manda um treinador errado, é que você escolheu errado. E principalmente quando você troca muitos treinadores, pior ainda. O executivo é um cara que, quando você contrata, você já vê uma empresa normal trocar, de qualquer outro segmento, trocar de executivo a cada 3, 4 meses? Isso não acontece. É um trabalho de médio e longo prazo. No mínimo, médio prazo. Então, o profissional que tem tantas coisas para serem feitas, ele chega, às vezes, no meio de um campeonato, onde não participou da montagem do elenco, não participou da escolha do treinador. Aí o time tem um desempenho ruim. Aí termina o campeonato, ele nem começa o outro. Porque ele chega para salvar uma situação onde ele pode ajudar em outras coisas. Mas não efetivamente quem o treinador vai escalar é a contratação, porque o elenco já fechou, cara. Então o cara chega em agosto para salvar um time no Brasileiro e em dezembro ele é mandado embora. E qual é a lógica disso? Isso não tem planejamento. Vamos imaginar uma empresa, como funciona? A diretoria ou os proprietários criam um plano estratégico. Você busca um executivo que tem afinidade com a sua estratégia, que você sabe que já desempenhou em algum lugar, algo semelhante, e traz no executivo, compartilha com o executivo, porque é ele quem vai executar, é ele que vai colocar aquele plano. Um bom executivo, ele tem condições de discutir, inclusive, com a diretoria, se aquele plano está saudável, está correto. Agora, não é, em tese, função do executivo criar todo o planejamento. Está errado. E aí, a partir do momento que você compartilhou, criou aquele plano, aí você vai para as nuances. Cara, quem vai ser meu treinador? Quem vão ser, depois que eu trouxe a comissão técnica, quem vão ser os jogadores que serão contratados? Quem será demitido? Agora, parte de um plano que vai sendo feito em escalas, né? Então, quando um clube cobra troca de executivo a cada 3, 4 meses, a responsabilidade é de quem está no comando, cara, não é do executivo. Ele errou. Porque às vezes aí ele traz o executivo e ele contrata o treinador. Aí você quer... Cara, vou usar aqui um exemplo do Santos, mas só como ilustração, tá?
o Santos tem um histórico de ser um clube que joga alegre, que coloca menino para jogar, tem toda essa história. Então, na perspectiva da torcida, o Santos tem que ser um time agressivo, que propõe o jogo. Vamos usar a linguagem moderna. Time que propõe o jogo. Aí Marcelo entra, Teixeira, não vou nem discutir, e fala: eu quero o Carille, que eu considero um dos melhores treinadores aí dessa safra, apesar de não ter muita afinidade com o estilo de jogo que ele propõe também. Tudo bem. Quando o presidente escolhe o Carille como treinador, ele já vai começar um embate com a torcida no sentido do que o Carille não tem característica de ser um treinador que propõe jogo. Ele não se destacou por isso. Então, assim, aí você traz um executivo, né? Só que, então você tem que falar para a torcida o seguinte: cara, a gente trouxe porque a gente tem nesse momento que fazer isso e ponto. Agora, o que eu vejo muita gente reclamar do Santos hoje o Santos não é um time que representa a sua história. É claro, toda uma montagem do elenco do Santos não foi pensado em dar show, foi pensado em subir. Tô errado, Edgar? Cara, a vontade para questionar o que eu disse. Eu usei ele de uma forma ilustrativa, mas eu quero dizer assim, o plano sempre tem que começar, porque se o plano começa a saída do eixo, você pensa uma coisa, quando terminar, você começa um desenho, você termina com outra cara. Não, é perfeito. Eu vou utilizar. Vou dar um exemplo, o Vitória. Ou o próximo clube que eu vou trabalhar. Você vai perguntar, pô, mas os jogadores e o treinador, você vai contratar aquele que você gosta? Não. Não. Uma primeira coisa que eu vou perguntar para quem dirige o clube, e normalmente esse diretor do clube, o presidente do clube, é um torcedor. Sim. O que você gosta de ver? Você gosta do quê? Porque não adianta, cai nisso que você falou, pô, eu vou pro Vitória, pro Náutico, pro Santa Cruz, pra um time do Nordeste, e aí, poxa, eu gosto de laterais, eu gosto de laterais altos, que façam uma boa linha de 4 defensiva. Cara, eles não gostam. Quando No Nordeste, ele quer o cara que vá 30 vezes na linha de fundo. Tá, mas se das 30 vezes ele acertar 7, tá ótimo. Ele quer que o cara vá na linha de fundo. Ele quer um cara agressivo. Profundidade, rápido. Pô, mas ele é baixinho, não interessa. Então, assim, a chance de eu contratar um jogador que eu gosto e as coisas não funcionarem e a pressão cair é enorme. Né? Tem até o Guardiola, quando foi pro Bayern, né? Pro Bayern. Né? No começo ali, a bola rodava e chegava no goleiro, a torcida vaiava. Porque eles estavam acostumados a ser, né? O alemão agudo, objetivo. Cara, teve que ter um processo de entendimento e de explicação. Acho que falta um pouco esse contato com a torcida. Porque ao mesmo tempo que a gente... Não, o torcedor é o mais importante. Mas às vezes o clube não escuta o torcedor em relação a isso. Todo mundo sabe que o Santos é dessa forma. Pô, legal, vai mudar porque tá na Série B, precisa subir de qualquer jeito. Conversa com o torcedor. Esse ano... vai ser assim. Temos limitação financeira. Isso. Temos nossa dificuldade de contratação. Vamos ter uma paciência, vai ser assim. Como assim. O Guardiola lá, o pessoal falou, olha, quando recuar pro goleiro, ele recua pro goleiro porque ele treina isso, faz parte. Chega aqui pra chegar aqui. Parece que não, mas vai chegar, você vai ver. Aí eles foram começando a entender e chegava mesmo, né? A bola chegava no goleiro, mas daqui a pouco tava lá. Mas teve que ter um processo de reeducação, vamos dizer assim, do alemão. Então você precisa sim entender, não é o seu time. A não ser que você compre um time, você monta do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser. Você tem que entender o que o torcedor quer, o que o torcedor gosta. Vai facilitar. Né? Esse ano na Portuguesa. Pô, a Portuguesa quer o quê pro Paulistão? Quer um time reativo. Aí no meio do negócio mudou. Não é reativo. Só que você já montou o elenco pensando no time reativo. Não, então, não tinha nem montado ainda. Aí montou um time, mas trouxe um treinador que eu particularmente prefiro. Só que aí voltou, não, tem que ser reativo. Não, agora já foi. Agora já foi. Aí não chega o resultado, por mais que a Portuguesa estivesse jogando bem. Claro. Não orna, né? O pessoal não fica feliz. Aí que tá. Mudar a estratégia no meio do jogo é um problema, porque o jogador, você vai montar um elenco ali com, sei lá, 30 jogadores, vamos colocar assim, cara, característica para você montar. Por isso que a troca excessiva de treinadores é um problema. Sim. E por isso que a troca excessiva, e quando você troca, aí tem um problema ainda mais, quando você troca o treinador, porque às vezes, realmente,
treinador não se ambientou, ou os jogadores não gostaram do treinador, acontece. Sim. Mas você não pode mudar a característica muito forte. Aí você tira, sei lá, o Carille, você trabalha, sei lá, com o Tite, que também é um treinador, tudo bem, assim, não estou discutindo nomes, mas estou falando assim, Mantém um padrão, né? Você mantém mais ou menos um padrão. Aí você sai sei lá, do Fernando Diniz e traz o Carille, ou vice-versa. Teve uma Cara, época do São Paulo, né, Marcelo, que foi de Osório pra, exato, porra, exato. Diniz e... Wagner Mancini e tal. Pô, aí o uruguaio que... Ah. Porra, Então, o assim, que o São Paulo queria? não casa. Não sabia. Não orna, cara. Ah. Então não dá. Então, vamos investir o que a gente mais tem nos beiradas. Aí eu vou e troco, pega um treinador que não gosta de beirada. Prefere jogar, acabou. Você queimou jogadores de alto nível, às vezes Uma coisa tem que linkar na outra. Então, assim, não adianta. Então, assim, você tem que ter um planejamento maior e esse planejamento tem que ser seguido. Pelo menos durante o ano que você estruturou Sim. a tua... O outro ano, se quiser mudar, tudo bem. Mas durante aquele ano, a escolha do treinador tem que ser estratégica. Se trocar esse treinador, você já tem que saber quais são os possíveis nomes que trabalham daquela forma para uma sequência. Porque às vezes não quer dizer que... Assim, eu não sou a favor da troca do treinador, mas às vezes realmente não orna. Mas aí, o Carpini de São Paulo mesmo, por exemplo, era uma promessa que não deu certo, né? Chegou o Zubeldia e, assim, os resultados saíram, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda no sentido, cara, toda vez que vai trocar de água pro vinho, a chance é de azedar ainda mais, né, cara? Sim. E o que acontece é o que você comentou ali. Às vezes você até pensa, não, eu quero jogar dessa forma, você traz o treinador certo, mas você não dá as peças. Então, aí também não resolve. Também não adianta, né? Que até o São Bernardo, quando ele caiu, a última vez que o São Bernardo caiu da primeira para a segunda, são vários fatores que levaram a isso, mas um deles, e aí eu me incluo no processo de decisão, a gente trouxe o Sérgio Vieira, que é um ótimo treinador, né? Um dos melhores que eu trabalhei, para jogar de uma forma que a gente... português, né? Isso, para jogar de uma forma que a gente queria, mas a gente foi ver que a gente não tinha dinheiro para contratar os jogadores que iam entregar para ele. O que aconteceu? Deu errado. Não vai resolver. Deu errado. Exato. E em relação ao que você falou também, Marcelo, para não deixar escapar que é importante, o executivo ele está sendo mandado embora assim como o treinador. Eu concordo plenamente com você, o treinador eu também não sou a favor de mudanças a toda hora, mas o treinador é um cara ali, é uma peça que ele realmente interfere no jogo. Então, se você às vezes faz uma alteração, ele vai interferir no jogo. O executivo ele não vai interferir no jogo. Ele é importantíssimo para a estrutura funcionar. Mas assim, se eu chegar agora no meio de um trabalho, de um time que está em competição, não vai mudar. Não vai mudar assim, vai passar a ganhar o jogo. Se passar a ganhar o jogo é pelas coisas que estavam sendo feitas. Sem dúvida. Entendeu? O executivo realmente é um trabalho de mais curto, médio e longo prazo. Claro. Tá? Aí por que estão mandando embora o executivo? Cara, o presidente do clube ali, o responsável, ele ganhou mais um tempo. Como assim? Tô perdendo, tô apanhando, a torcida apanhando, rede social que interfere muito. Tirou a responsabilidade dele. O treinador tá fora. Ele vai ganhar, bota o treinador, vai ganhar mais um mês e meio, 2, às vezes. Puta, e se o resultado não vier? É executivo agora. Ganha mais 2 meses. Então ele ganha. É um cara a mais pra ele mandar embora antes de chegar nele. E aí o torcedor não sabe que o grande responsável disso é quem montou. Entendeu? Então... Esse é o problema. Quem montou. Não, o executivo é parte de uma... E o executivo eu vejo que é um cara que pode ser mandado embora e deve ser mandado embora mesmo com o time ganhando. Claro. Pô, o time tá ganhando, mas, cara, desculpa. Olha os processos internos desse clube. É isso. Entendeu? As contratações não foram boas ou foram mais caras do que deveriam. Sim, que é outro entendeu? Problema. Tem jogador machucando. Pô, mas tá ganhando. Sim, apesar disso. Não, então troca. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem colocado, Edgar. E aí, Edgar, para encerrar, o que eu quiser também esse movimento começa a chegar treinador de fora. Agora está começando a chegar muito jogador de fora também, que a gente vai discutir já já. Mas eu não duvido que num curto espaço de tempo, daqui a pouco vão começar a trazer executivo de fora, principalmente agora com a estruturação das SAFs. Não quer dizer que a gente não possa trazer ninguém de fora, mas eu não gostaria que acontecesse o que aconteceu com o treinador. Parece que nesse momento treinador bom é treinador de fora. Nossos treinadores aqui perderam muito espaço.
né? E como é uma profissão muito nova, executiva aqui no Brasil, a formação e tal, você tem muita gente boa que está estudando há muito tempo esperando a sua oportunidade. E alguns que são bons que já estão trabalhando. Só que se a gente começar a desvalorizar e chega o cara 3, 4 meses manda embora, o cara nem consegue, 3 meses não, para um executivo não dá tempo nem de realmente readequar processos. Você chega no meio do campeonato, não dá, gente. Não dá, porque às vezes as coisas estão há tanto tempo sempre feitas ali, que você não consegue mudar do dia para a noite. Precisa de tempo, precisa de organização. Então o executivo não pode entrar nesse cenário do treinador. E aí, quando vem alguém de fora, o cara chega, dá a caneta pro cara, o cara tem o respaldo, tem paciência, geralmente chega com dinheiro, participa de um processo de contratação, porque às vezes o correto é que o executivo participe, mas muitas vezes o cara chega. Quantas vezes a gente já viu que o treinador, o presidente, o presidente, o diretor contrata e depois avisa, eu contratei fulano. Pô, eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Entendeu? Então, assim, é isso que me incomoda. Aí daqui a pouco. Aí quando vem alguém de fora, não vem com essa. Parece que com esse X, assim, né? Uhum. Então isso é complexo no meu ponto de vista, né? Então daqui a pouco a gente está abrindo mais um espaço pro europeu aqui dentro, ou pro estrangeiro aqui dentro, sendo que é uma função que ainda, sendo bem claro, está começando no Brasil. Poucos anos. O que você acha, Edgar? É algo que pode acontecer, né? O brasileiro ele tem mais paciência com o estrangeiro, né? Seja com o treinador, com o gestor, mesmo com o jogador. Você vê jogadores brasileiros na história que fizeram muito mais do que um estrangeiro, mas o estrangeiro ele é idolatrado, né? Uhum. Eu não sei te explicar, mas o brasileiro adora, adora estrangeiro. E mas pode ser um movimento que aconteça. Não é, eu acho que não é tão simples como o dos treinadores, né? Porque já acho que engloba algumas coisas que de adaptação Sem em dúvida. relação ao mercado, né? Por exemplo, pô, eu posso trabalhar na França, igual o Thiago Escuro foi? Pode, mas cara, você tem que, é um mercado completamente diferente, né? Você lida com empresários diferentes. Pô, mas você tem aqueles maiores, não, os maiores, ok, você lida em qualquer lugar, mas e o resto, os outros, né? Os que fazem o futebol mesmo. No Uhum. Brasil tem milhares aí, centenas. Acho, mesmo a gestão ali, de conhecer a cultura, porque é algo que tem mais a ver com a gestão de pessoas, mas pode acontecer, Marcelo. Eu não descarto, não, principalmente com as SAFs. O que me Tem a preocupa. língua, né? Então, a questão da Os, língua. os executivos estão prontos para ir para uma Pois SAF, é, pois é. né? Eu tenho conhecimento de executivos que perderam boas oportunidades nesses clubes SAF no Brasil, porque não falava inglês, Então, esse é um problema. entendeu? Esse é outro problema, né? Quer dizer, a Pois é. educação, se o cara não estiver se desenvolvendo, ele tá ferrado. Inclusive, você estudou fora também, né, Edgar? Não, eu estudei fora quando eu tinha 20 anos, 21. É. Depois que trabalhei no futebol, Mas não. foi lá que você trabalhou bastante seu inglês. É, que já deu uma travada já, né? Faz uns 10 anos que eu não uso. Falta de falar, né? É isso. Você falou que você tava voltando lá, lembrei, você fez Direito de São Bernardo, você estudou com um grande amigo meu, doutor Rodrigo Dório, né, cara? Sim, sim. Doutor Rodrigo Queridão. Dório. Queridão. Latino, queridão, homem dos apelidos ali. O É. Rodrigão é gente fina, também me ajudou muito no processo ali da ferroviária. Um cara nota 10. Cara, e aí a gente caminhando para um cenário seguinte, Edgar. O executivo de futebol, ele tem que. Vamos lá, para vir de fora. O cara, primeiro, vocês estão uma coisa muito importante que eu não quero esquecer. Eu quero perguntar para você sobre a participação dos empresários. Porque um dos problemas de você vir de fora também é o que você disse. No futebol brasileiro você tem lá diversos empresários e depende do jogador que você for negociado, vamos falar uma Série B. Ele é completamente diferente da maioria dos caras que estão lá na Série A. São nichos diferentes. Série C também tem isso, né? Os grandes estão mais ali na Série A, os medianos mais na Série B e C, enfim. Mas são muitos relacionamentos que você tem que ter também num processo, por exemplo, de contratação de jogador. Tem o fato também de você ter que conhecer a região, né? Poxa, o Brasil é muito grande, então você vai jogar aqui, vamos colocar aqui, o Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Você vai jogar o Campeonato Paulista aqui em São Bernardo, e aí você vai pegar uma Copa do Brasil e você vai jogar lá no Acre. Uhum. Pô, então assim, você tem coisas que sim que você tem que entender. Você tem a questão da língua. Você tem a questão de conhecer os jogadores para cada competição. Porque lá fora, você não tem o campeonato regional, né? Então, a diferença salarial é muito grande de uma competição para outra, enfim. Então, essas são umas dificuldades. Mas eu queria que você falasse do
empresário, cara. Qual a importância do empresário? Cara, que é uma classe tão questionada também no futebol, mas eu acho que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, lógico que tem uns que são que existe aí realmente alguma falta de preocupação. Tá tocando o celular, deve ser a proposta aqui de Gá chegando, né? Mas é óbvio que não tem muito empresário que faz bem para o futebol. Queria que você falasse um pouquinho da tua relação com os empresários, como é que funciona, qual a importância, onde se encaixa. Um empresário, faz parte do ambiente do futebol. Ele é um player do mercado. Não pode ser ignorado. E ele é muito importante. Eu acho que precisa ser regulamentado, ele precisa agir dentro das regras do jogo, né? A relação entre ele e o executivo, mais do executivo com ele, tem que ser saudável, tem que ser profissional, correta, sempre pensando, o executivo pensando no melhor do clube, o empresário pensando no melhor do atleta, né? Mas eu particularmente me dou bem com todos os empresários, até porque o meu trabalho é esse. Eu descrevi o que deveria ser e eu tento fazer dessa forma, entendeu? Você falou uma coisa importante ali em relação a mercado, né? Mesmo interno. Vou dar um exemplo. O Júlio. Eu fui conhecer o Júlio na Ferroviária. Por quê? Porque o meu mercado é Série B, Série C, né? O Campeonato Paulista. Então, o mercado deles é muito. Eu nunca liguei pra ele pra contratar um jogador dele. Claro. Entendeu? Então, pô, bati na Série A ali, vou ter que começar outros relacionamentos. Assim como quem tá na Série A hoje, talvez falte um relacionamento ali pra trabalhar numa Série B, numa Série C. Então é complicado. Mas, Paulista, sim, muita diferença. É diferente. Você conhecer a competição, é o que você falou, é muito grande, é muita diferença. A gente comentou aqui antes de começar, dentro de São Paulo é diferente. Sem dúvida. Imagina no Brasil. Sem dúvida. Você não pode falar que na Zona Leste é igual a Zona Sul. É diferente, cara. É diferente. Mas, cara, eu me dou muito bem com os empresários. Normalmente não me atrapalham. Até porque sabem que comigo a relação é honesta, Direta, é né? correta, é certa. Né? E eu entendo, às vezes o executivo fica bravo, pô, Marcelo, você é empresário, você não quis levar o jogador. Não é que eu não quis levar o jogador com você, cara. Eu tinha uma outra proposta. Claro. É o seu direito levar para outro jogador, assim, para outro time, né? Então, até porque assim, cabe ao empresário ver o que é melhor pro atleta. Lógico, não é pro clube. Né? Pelo menos deveria ser assim. Pois né? é. É claro que isso não significa que ele tem que ser desonesto com os clubes. Né? De Sim, jeito tem que nenhum. Não, tem que ser correto. Até porque a partir do momento que ele assinou de repente com o clube, ele tem que honrar o que foi assinado, né? Mas no momento de negociação, ele vai fazer o que é melhor para o atleta. E se não for assim, ele tá correto, tá errado. Né? Se ele fizer o que é melhor para ele, ele tá errado, né? Aí é como o advogado, né? O advogado tem que fazer o melhor pro cliente, não pro... Não importa quem seja o cliente. Não tem jeito. Inclusive que é a tua especialidade, eu tinha esquecido essa seu ponto. Depois você me lembrou que você e o Rodrigo estudaram junto, né? Sim. Você advogado. E o direito te ajuda em alguma coisa hoje? Ajuda, porque da mesma forma que o executivo de futebol que é formado em educação física, ele tá na minha frente em relação ao que ele estudou, né? Claro. Agora, é até engraçado, porque às vezes, pô, aquele executivo me fez uma pergunta que é simples. Aí eu falo, não, não é simples. É que eu sou advogado. Né? Claro. Talvez eu também pergunte algumas coisas pra ele em relação à parte de preparação física que ele fale, pô, Edgar. Então, por isso que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Mas a minha especialidade, eu sou advogado, me ajuda, com certeza. Me ajuda. Às vezes você pega um clube menos estruturado, que o departamento jurídico. Eu mesmo faço contrato, então. Não tem problema nenhum. Me tira uma dúvida, Edgar. E você assiste bastante jogo, cara? Fora. Bom, agora você tirou um tempo de folga. Você é aquele cara que assiste jogo com muita frequência? Sim. Ou você prefere, sei lá, fazer outras coisas em momento de folga? Não, eu assisto muito jogo. Antes de trabalhar com futebol, a minha preferência era assistir jogo. Hoje a minha preferência não é assistir jogo, apesar de assistir bastante. Se eu puder escolher, eu prefiro assistir outra coisa. Mas assisto bastante. Assistir jogos. Bastante. Você acompanhou. Você tá acompanhando a Série B?
Bastante. Série B e C é o meu mercado hoje, né? Cara, o que você tá achando aí? Nós temos uma grande possibilidade de 3 paulistas estão brigando claramente Sim. por subir. Mirassol, Novo Novo Horizontino e Santos. Horizontino e o Santos. O que você acha, você que está acompanhando mais acima desses 3? Você acha que é real a chance de subir os 3? Eles estão. Você acha que pode ter algum tropeço aí? Qual que é a tua ótica hoje, você que está acompanhando mais a competição? Não, a chance é enorme, até porque não é algo que está acontecendo esse ano. O ano Sim, sim. passado já aconteceu. O Novo Horizontino e o Mirassol brigaram. O ano passado mais o Novo Horizontino, mas os dois brigaram para subir. Esse ano eu vejo que as duas equipes estão mais fortes do que o ano passado. E já Sim, estão no seu concordo. segundo ano, já conhecem a competição. E é até legal, porque você vê 3 times brigando de São Paulo, né? Vamos nos ater a eles. E aí você vê um que tá brigando por motivos óbvios, porque é o Santos. Sim. É, porque tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem camisa, tem força de torcida, né? Mas você tem os outros dois que são organizados. São organizados, os processos funcionam, né? Então, quando começou lá o Novo Horizontino, esse novo Novo Horizontino lá atrás, na 3, e o Mirassol, você via que eles iam chegar. Quando? Não sei, mas ia. Quantos anos Mirassol e Novo Horizontino jogam a Série A do Campeonato Paulista, por exemplo? Sim, e não jogam por jogar. Quando sai ali a tabela, os times menores do Campeonato Paulista saem e falou, caiu no grupo do Mirassol, puta, Porcaria. né? Pô, caiu no grupo do Novo Horizontino e um grande, puta, ferrou, cara, Azedou. ferrou, pô. É Por isso. quê? Ah, porque o Mirassol e o Novo Horizontino normalmente classificam, Sim. né? Porque são projetos estruturados, então vão brigar sim. Mas é futebol, cara, e faz diferença a camisa, a torcida. Sem Eu dúvida. vivi isso no Vitória na Série C. A gente até falava, ó, se o Vitória classificar, vai subir. Se o Vitória vai classificar, vai subir. Classificou e subiu. É uma Esse ano o energia Remo. diferente, né, Esse ano cara? o Remo. Brigou. Não vai, foi. Vai subir. É, a gente estava Vai vendo. subir. A gente recentemente foi ver o jogo do São Bernardo, né? Aliás, por falar em São Bernardo, você citou seu pai. Grande abraço aqui pro Edinho Montemor. Que figura que é seu pai, Edgar. Que figura. Cara, a gente se diverte muito quando eu vou ver o jogo do São Bernardo. A gente costuma assistir no mesmo camarote. Aham. São Bernardo, meu grande amigo Roberto Graziano, Roberto da Magno, né? Da Citizen, da Champions. O Roberto É, é um genial empresário. Convido ele já muitas vezes para participar aqui com a gente. É um cara muito ocupado, sim, meio low profile, mas ainda vou convencer ele de estar aqui, porque é um cara que realmente faz bem pro futebol, cara. sim. Pegou o São Bernardo também, muito estruturado, projeto muito bom, com real chance também de Ele subir, deu um né? upgrade, né? Tem um jogo complexo agora, né? No final de semana tem que ganhar. É um jogo, salvo engano, o São Bernardo joga Sábado, sábado, né? sábado Vou até 17h30, tentar ir nesse contra o jogo aí, Botafogo da cara. Vou até Paraíba. tentar ir nesse jogo. Aliás, o Botafogo, seu ex-clube, e o Sim, São Bernardo, que, na verdade, eu imagino que o carinho, o amor que você deve ter pelo Bernard sim. é algo Tá na história, né? diferente, né, É, cara? torço pra que vá pra Libertadores, até porque no final das contas, sempre, isso aí não dá pra mudar, né? Quem fundou foi Sim, Edinho e Edgar. é sensacional, cara. E tem um respeito muito grande, eu Sim, eu percebo ali torço bastante pro São pelo Bernardo. Roberto ali. Isso é muito legal, porque muitas vezes quando sai o dono, o novo dono não quer nem que participe, que frequente. Cara, o Não, o Roberto é um Roberto, cara, ele é um cara de uma. nota mil, cara. Cara, é impressionante, né? Sim, Ele é um gentleman, né, cara? Um cara muito sim, inteligente. Não é à toa que é um empresário de sucesso, né? sim. Vai ter esse jogo aí no final de semana que é, assim, um jogo fundamental. A gente teve aí no final de semana, na segunda-feira foi o jogo, né? Segunda-feira. O empate em 2-2, saiu perdendo 2-0. Chegou um momento que eu falei, azedou. São Bernardo foi lá e achei um golaço, inclusive, do lateral, batendo de perna esquerda, né? Sim. Ele é destro, né, Edgar? Bateu de canhota, né? É, fez uma curva ali, uma É, bola, sei sensacional lá. que saiu a batida, já deu pra ver que foi É, gol de longe, belo gol, inclusive do lateral. E aí a gente tem um jogo fundamental. Acho que se o São Bernardo não vencer o jogo contra o fica difícil. Botafogo, vai ficar realmente muito difícil, se não impossível. Então, Sim. jogo de vida ou morte ali, né? Não, com certeza, o São Bernardo precisa ganhar. Até conversando com o pessoal lá, falou, pô, nós temos que ganhar os dois. Eu falei, não, tem que ganhar primeiro o primeiro. Não adianta ganhar os dois, tem que ganhar primeiro um, Exato, depois o outro. exato. Senão não adianta nada. Exato. No futebol, esse planejamento. Tem que É. ganhar 10 jogos, então, cara. Primeiro Não, você tem se que ganhar o ganhar é o próximo. próximo, pô. Senão não funciona.
Pensar lá na frente não dá. Exatamente. Você só pode fazer assim quando você já está classificado, alguma coisa, aí você está escolhendo, vou É. poupar jogador e tal. Mas no geral, o futebol você tem que ganhar o próximo. Sim. O planejamento para daqui tanto tempo, ele é muito complexo. São muitas variantes, variáveis aí dentro dessa estrutura. Edgar, então vamos agora falar um pouquinho de série. Então você acha que os três paulistas têm reais Tem chances? chance? Não, eu acho que o Santos sobe, na minha opinião. Claro. E se for pra dar um palpite, eu acho que um dos dois ali sobe também. Um dos dois pelo menos sobe. Pode subir os três, que nem você falou, mas eu Você acho acha que alguém de fora. Quem é mais ameaça aí, eles, Edgar? Você que está acompanhando mais próximo. o Ceará tá subindo muito de produção, e aí cai no que eu falei, que é o Ceará. E O quando Sport joga ainda lá, tem é um o inferno em Sport campo. ainda tem um jogo a menos. É o Sport. Ah, O Vila Nova é outra equipe que vem brigando. O ano passado não subiu pra Série A. O último jogo precisava ganhar do ABC, que já tinha sido rebaixado com 10 jogos de antecedência. Perdeu. Não subiu. Era Sim, pra ter sim. subido ano passado, mas tá brigando de novo. Né? América de Minas tem um bom time. Não é fácil, não. Não é fácil pro Novo Horizontino e Mirassol, mas estão brigando com chances reais de acesso. Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, Davi, coloca pra gente aí a tabela. Abre o site da UpBet. Vamos dar uma olhadinha aí como vão ser os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela. Edgar, a gente teve agora a Copa do Brasil, né? Vamos falar um pouco. Pode deixar na tela, mas vamos falar um pouquinho antes de Copa do Brasil, que eu acho que passou a rodada. Alguma novidade? Você achou algo inesperado ali ou foi dentro do padrão que você imaginou? Em relação às quartas de finais, acho que foi dentro do padrão, né? Passaram. São Paulo e Atlético poderia ter passado qualquer um Igual, dos jogos todos ali. igual, né? Talvez O jogo, o inclusive, Bahia tá cada vez mais forte, mas pegou o Flamengo, né? mais forte. E o Corinthians de Juventude passou o Corinthians com bastante dificuldade, até pelo momento que o Corinthians vive, mas acabou fazendo valer ali o fator de jogar em casa. Mas se você for até pegar Corinthians, Flamengo e Vasco, não que o Atlético não tenha uma equipe, uma torcida enorme, mas, se tivesse passado o São Paulo, acho que são as 4 maiores, né? Sim. Então passaram os times mais... Vai jogar lá um inferno, cara. Jogar lá. O São Paulo perdeu, concordo com você, perdeu a classificação no Morumbi, no jogo. O jogo contra do. Eu acho que, assim. Eu tenho um questionamento. Eu acho que o Zubeldia errou por ter mudado tão pouco. Né? Eu acho que tinha que ter mexido mais. Não gosto. Aliás, o que você pensa de um treinador que você, como executivo de futebol, o treinador passa 2 jogos, praticamente começa e termina o jogo com a mesma equipe, troca ali faltando 5 minutos. É normal isso? Ou não é muito natural? O que você acha? Não, normal não é. Eu sempre tenho cuidado de falar sobre o trabalho que eu não tô vivendo, Claro. porque às vezes tem algumas coisas que a gente... Às vezes não, na maioria das vezes, que a gente não sabe. Nesse caso, por mais que a gente faça um exercício aqui de imaginação, eu não vejo motivo para você não trocar um jogador, ainda mais se você não tá atingindo o seu resultado. E tendo Você elenco tá sendo como o São Paulo eliminado. tem, né? Isso, você tá sendo eliminado. Você tem a possibilidade de fazer 5 alterações para buscar o resultado. Eu acho que deveria fazer a alteração, entendeu? Complexo, né? Complexo de discutir. eu- Ele chamou para ele uma responsabilidade muito grande, porque hoje na mídia só estamos falando disso. Está sendo muito criticado hoje por não ter alterado. De novo, concordo completamente com você. Atlético de São Paulo são times do mesmo nível. Podia ter dado um como o outro, inclusive no jogo no Morumbi, na minha ótica, foi injusto São Paulo o foi resultado. melhor, São né? Paulo foi muito melhor, podia ter feito os gols. Tomou um chute no gol, num erro, inclusive, do Luciano. E aí eu já questiono. Luciano, 40 e poucos minutos, é recuado uma bola para ele, tem um momento de desatenção muito grande ali, de displicência. Só que também é o seguinte, o Luciano podia ter saído antes, entendeu? Era 47, 48 minutos, talvez já não era pro Luciano estar ali. Cara, Às correu muito. vezes pode ter errado o gesto técnico de domínio De porque canseira. tá cansado. Exatamente. Pensou, mas não executou. Exatamente. Então, um jogador que joga fora de posição, ele não é meio, ele tá tendo que recompor muito, enfim. Será que isso não pesou? Então já é uma discussão, né? Aí ele comete a falta, e na cobrança de falta, aí eu não desqualifico ninguém do São Paulo, porque a batida do Scarpa é uma batida de uma qualidade muito. A bola fez aquela curva precisa, o zagueiro subiu muito bem. Então acho que foi ali um pouco mais de azar do São Paulo. O São Paulo perdeu um gol 2, 3 minutos antes com o Lucas, criou alguma chance, mereceu ganhar no Morumbi, acho que dominou o jogo e levou o gol. E lá, o jogo foi pau a pau, cara. Como
é natural que Uhum. aconteça. Então, o Atlético mereceu a classificação, como o São Paulo também mereceria. Foi um jogo muito igual, decidido num erro Sim. ali. Senão o jogo teria sido os 2 jogos de 0-0. O Vasco Entendeu? passou nos pênaltis. Vasco passou nos pênaltis, também Bem equilibrado, né? bem equilibrado. Flamengo e Bahia. Concordo, vamos fazer uma aqui. Por mais que o Bahia esteja crescendo com o Rogério, estruturado, acho que o Bahia dos próximos anos talvez seja uma força muito grande do futebol brasileiro, se quiser. Uhum. Eu vi o Alexandre Matos falando uma coisa, dinheiro infinito, sai do chão. Uhum. O Textor já tinha dito isso. Falou assim, Sim. cara, se não colocar um limite financeiro, se o Bahia quiser, ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Sim. a cada 10 ele vai ganhar 9. E o Grupo City já elegeu como o segundo time do grupo, né? Então os caras têm inteligência, não precisa dizer, né, do Grupo City, de qualidade. Imagina a análise de mercado dele. Então, esquece. Né? Inclusive, um que trabalhou com a gente, Marcelo Teixeira, tá Sim, lá com eles. eu Um encontrei grande ele lá na profissional. Confute, no Rio de Janeiro. Um grande profissional. É. Ficou de vir aqui, viu, Marcelo? Tá me devendo, viu? Porque ele colocou o topete, ficou uma Pois marra, é. velho. Braço pra você, Marcelo Teixeira. O Marcelo tá lá. Então, assim, o Grupo City tem dinheiro. O Christian fala uma coisa legal. Ele falou, cara, você tem que ter dinheiro, tempo e conhecimento. Tempo, os caras são donos do clube, Sim. vão reorganizar a casa. Tem. Né? Dinheiro é infinito. Uhum. E tem conhecimento. Quer dizer, o Bahia tem tudo para nos próximos 2, 3 anos ser uma força, Sim. uma grande potência. Sim. E aí você vai entrar numa outra linha. Você trabalhou no Bahia, lá No Vitória. na Bahia, Na Bahia. E sabe como é que é. Como é a força da torcida do Bahia. Nossa, quando você ia terminar, você ia falar, e ainda tem torcida. Né? Aí, um local ótimo para fazer centro de treinamento Sim. bacana e um celeiro de jogador ainda muito forte, Sim. que é a região Norte e Nordeste, que é a região Nordeste principalmente. Cara, então assim, o Bahia tem tudo para ser grande. Mas, nesse momento, o Flamengo Tem. é maior. Né? Apesar de, falei para você nos bastidores, eu vou repetir aqui. O Flamengo, para mim, é uma grande decepção. Ah, mas tá nas 3 competições. Tá, mas é o seguinte, você tem, na lógica, né, o melhor treinador brasileiro dos últimos anos, o mais reconhecido, é o Tite. Uhum. Né? E você tem o melhor elenco. E esse time é burocrático, não joga. Tá conseguindo os resultados ali meio que na bacia das almas, com futebol meio... Não me agrada, sendo bem sincero. Então, tá nas 3. Tá Que é o perfil do Tite, né? que é o perfil do Tite. Mas está muito longe de Sim. ser o Flamengo que a gente imagina. E se não melhorar bastante, na minha ótica, vai acabar não ganhando nenhum dos 3. Uhum. Tá? Mas vamos lá. E eu acho que um jogo aí que realmente era um jogo difícil, pelo que tá jogando um e tá jogando o outro, mas é Corinthians e Juventude. Né? Então, assim, o Corinthians ganhou, teve um erro de arbitragem lá, mas eu acho que já falamos isso nos Uhum. bastidores, cara, um gol foi muito seguido do outro. Então, independentemente do que aconteceu, se desse o primeiro gol, não sairia o segundo. Um ia ser dado, né? Um ia ser dado. Então, assim, eu não acho que teve uma... Poderia ter tido. Caso não saísse aquele gol tão rápido, poderia ter tido uma grande diferença. Mas eu, sinceramente, acho que não teve uma grande interferência de arbitragem. Mas, enfim. Agora, vamos falar. Próxima fase. Você tem Vasco e Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Aí ficou bravo, hein? Aí dá palpite por dar só, né? Primeiro jogo no campo do... Ah, não saiu ainda, né? Não saiu ainda. Uma pena. Um detalhe do Vasco aqui é o Verratti, né, cara? Tô impressionado com esse jogador. Viu? Você gosta desse tipo de jogador, né, Edgar? Ah, eu gosto. Eu gosto de centroavante de área, né? Faz gol. Às vezes deixa um pouco a desejar na parte técnica, mas ele é importante, né? E muito cara que entrega, define. Né, cara? Porque ele, se você for ver, óbvio que eu não sei de cabeça aí, mas quantos pontos será que ele. Que é lógico, você fala, pô, quem ganhou o jogo? O time. Mas tem alguns jogos que, cara, não, foi o goleiro que fez aquela defesa no final, ou foi o cara que, pô, achou aquele gol. Ele deve ter dado alguns pontos e algumas classificações aí pro Vasco já. Ele é o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil. E no Vasco, na Copa do Brasil, ele fez gols extremamente importantes. Né? Um jogador de muita energia, muita força, brigador, né? Falta um pouco de técnica, tem até um lance nesse jogo aí que ele tropeça na bola. Tem, assim, umas coisas assim meio... Mas é o cara que dentro da área, a bagunça dele é dentro da área, né? Sim. E o futebol é legal por isso, porque o Vasco tá aí com enormes chances de ir pra uma final, mas quase foi eliminado pelo Água Santa. É verdade, é verdade. Não foi esse ano ou foi o ano passado? Eu tô me confundindo agora. Me confundiu também. Foi esse ano sim, viu, cara? Né? Eu acho que foi esse esse ano. Um jogo, até teve confusão no fim do jogo. Eu não sei se foi agora. Eu acho que foi esse ano sim, cara. Mas assim, futebol é.
Pô, mas o Vasco acabou de ter um problema. Sim, Pô, o Pedro Martins, nosso amigo, foi pra lá, ficou um mês, saiu do Cruzeiro, foi um mês, já saiu aí, sim, foi pro Botafogo, um grande profissional. Teve toda aquela briga do Pedrinho, da 777, enfim. sim. Né? Espero que o Vasco entre no Z. E, cara, é um clube muito grande, Ele é enorme. que tava muito pequeno. Né? O Vasco era Se sempre apequenou favorito aí pra demais. Série B, né? Né? Sempre. Então, assim, caiu muito, assim. Poxa, é legal ver o Vasco Com nessa certeza. recuperação. O que você acha? Vasco e Atlético? Quem passa? Eu acho que vai passar o Vasco. Eu também acho, Edgar. Também acho que vai passar o É, Vasco. Até porque eu vejo no Atlético um problema. O Atlético, em determinado momento, já tá tendo muitos jogos por causa da Libertadores é, também, né? sim. E tudo bem que ele pode poupar um pouco ali no Campeonato Brasileiro, mas também não pode tanto, né, É, cara? depois. Então eu também acho que vai dar Vasco. E Flamengo e Corinthians? Eu não posso falar diferente do Corinthians, senão minha filha me mata lá, né? Vai ficar brava. Ela vai ficar brava. Você acha que dá Corinthians? Classifica? Acho que Corinthians e Vasco na final. Corinthians e Vasco. Eu acho que é Flamengo E e Vasco. Vasco. Mas, de novo, é que a gente fica sempre na esperança que o futebol do Flamengo, pelo elenco que tem, Uhum. pelo treinador que tem, vai melhorar. Né? E a gente coloca isso na balança. Mas, tecnicamente, pelo que está jogando, não me dá segurança falar dessa classificação. Até porque eu vejo o Corinthians brigando muito a mal, correndo para não Mas vai ser na vontade, né? rebaixado. Mas é um time que, e se você parar para analisar, teve uma final de Copa do Brasil 2 anos, é isso? Não, o ano passado foi São Paulo e Flamengo, anterior. Foi Sim, Corinthians e Flamengo, sim. certo? O Flamengo tinha um timaço, estava jogando muita bola Uhum. e por pouco ganhou nos pênaltis do Corinthians, que estava muito mal. Uhum. Né? Então, assim, Flamengo e Corinthians, apesar do Flamengo, em geral, levar vantagem no mata-mata contra o Corinthians, historicamente, Flamengo e Corinthians, o Corinthians é freguesaço do Flamengo. Eu tô vendo o Corinthians num momento de muita garra, de tentar fazer a diferença. Chegando o reforço, chegou o Thales Magno, chegou o próprio Depay, Sim, né? Tem alguns jogadores sim, importantes ali sim. chegando. Acho que o Flamengo sim é favorito, mas não muito favorito a ponto acho, de jogar com certa Tranquilidade, né? tranquilidade. Não, eu acho que não. E perdeu um jogador importantíssimo, que é o Pedro. Né? Sim, Aí faz faz, falta. faz realmente muita diferença. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série A. Eu também vou aproveitar o Edgar aqui para dar as opiniões. Cara, se puder abrir para a gente a tabela ali, os próximos jogos ali na UpBet. Classificação: Botafogo primeiro com 50 pontos. Depois temos o Fortaleza na segunda colocação com 48. Palmeiras 47. Flamengo com um jogo a menos e 44 pontos. Cruzeiro 41. E o São Paulo 41. Como é que eu enxergo essa competição? E eu ia te perguntar isso também, Edgar. Botafogo, para mim, ano passado, serviu muito de experiência. O ano passado eu até fiz uma brincadeira, o Botafogo estava 7 pontos atrás do Palmeiras, se não me engano, era Palmeiras e Botafogo. Uhum. Eu tava aqui, eu falei, ó, o torcedor do Botafogo ficou bravo comigo. Eu falei, ó, Botafogo, Palmeiras ganha do Botafogo e o Botafogo não termina nem entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. E aconteceu. Mas por quê? Quem convive um pouco na bola sabe. O Botafogo começou a cair no momento errado. Quando começa a perder em momento final, é difícil, cara. E o Botafogo tem toda a história do emocional deles. Sim, Time que fica muito tempo sem ganhar e tal, tem um problema. tudo E acontece com o pegou Botafogo. e pegou um mardito de um time, no bom sentido, que, cara, quando chega na fase É. final, cresce, é difícil segurar, que é o Palmeiras. Então a gente vinha no Botafogo caindo, o Palmeiras costuma ser campeão subindo. Esse ano eu vejo o Botafogo muito diferente. Mais forte emocionalmente, um elenco melhor. Por exemplo, ano passado, eu falo isso com uma certa frequência, o Tiquinho Soares era o principal jogador do Botafogo, do ataque. Hoje em dia ele já não é mais o principal. Os dois beiradas, para mim, Sim, principalmente o Luiz Luiz Henrique, Henrique. mas o outro também é muito bom, são, para mim, mais importantes do que o próprio Tiquinho. Sim. Né? Então, assim, você tem um elenco melhor. Então, eu acho que o Botafogo é uma realidade na briga pelo título. O Fortaleza é uma grande surpresa, né? Mas não surpresa por estar lá em cima. Acho que segunda colocação ainda é uma surpresa, mas time totalmente estruturado. Fiz essa pergunta para o Estevão Soares semana passada, eu vou te fazer. Fortaleza hoje já é aquele time que você fala, o Fortaleza é time de Série A, não está na Série A, mas é um time de Série A pela estrutura que montou? Mais do que muitos outros aí que eram de Série A até pouco tempo, né? Com certeza. Fortaleza, Bahia, vai. Pode acontecer de brigar para. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né?
Mas sim, Fortaleza já é uma realidade, né? Já é uma realidade, Com né? certeza. Sem dúvida. Aí você tem o Palmeiras, que agora só tem o Campeonato Brasileiro, e aí é um time que a gente sabe que sabe ganhar o Brasileiro, e tá a 3 pontos só do Botafogo, com uma diferença que o Botafogo tá na Libertadores, né? Uhum. E o Palmeiras não, né? Então esse é um problema. Inclusive o Botafogo tem um jogo duríssimo, né, contra o São Paulo pela Libertadores, a partir da semana que vem. E o Flamengo, com um jogo a menos, com 44 pontos, eu acho que até aí brigam pelo título. O Flamengo, assim, tem que melhorar bem, a gente já falou. Mas, matematicamente, né? Falando, se ganhar esse jogo, vai a 47, fica 3 pontos. Totalmente justo brigar pelo título, ok? Uhum. Aí o Cruzeiro com 41, apesar de eu achar que é um time que vai se estruturar muito, também vai cair naquela linha dos times que vão dar trabalho nos próximos anos. Eu acho que já melhorou. Isso é muito legal quando você vê essa disputa aqui, que nos últimos anos a gente não tinha. Agora a gente está falando que o Bahia pode entrar para brigar a Série em Brasileiro, o próprio Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, acho que tem esse crescimento. Eu acho que do Cruzeiro para baixo, já ninguém mais tem título, tem chance de título. Apesar que faltam 13 rodadas, mas eu não sei. Você acha que o Cruzeiro ainda tem alguma chance de ser campeão brasileiro? Não, pra mim eu concordo com você. Botafogo, Palmeiras e Flamengo tem chance. Não acho que o Fortaleza vai ter Também não. essa força. E daí para baixo? Não. Mas Pontuação já dou não. meu palpite lá em cima. Também não vai dar pro Botafogo de novo, na minha opinião. Você acha? Acho. Então o Vai Palmeiras ficar é o seu entre, favorito. vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, mas se eu tivesse que falar um, eu acho que o Palmeiras leva. É, eu tô igual você, cara. O Palmeiras é o meu favorito, o segundo favorito meu é o Botafogo. Pelo que o Flamengo não tá jogando, né? E considerando que o Flamengo tem 3 competições, Sim. e a gente sabe que o brasileiro não é a prioridade do Isso Flamengo. é O importante Flamengo, levar em o consideração, né? Flamengo tá jogando quase todos os jogos com time misto ou Uhum. reserva, né? Então, eu acho que o Flamengo vai acabar perdendo ponto enquanto estiver nas duas competições. E o Flamengo é semifinalista da Copa do Brasil, vale muito dinheiro, não vai Sim. tirar o pé, faltam 4 jogos. E tem uma Libertadores de América, Sim. que é o sonho. Então, assim, eu Sim. acho que o Flamengo tira um pouco. Vejo o Botafogo aqui, não tem Copa do Brasil. Acho que o Botafogo vai ser o grande adversário do Paulista, do No Palmeiras esse Palmeiras. ano. Eu acho que aqui sai o campeão e o vice, Botafogo e Flamengo. Essa é a minha opinião. Eu acho que o favoritismo do Palmeiras esse ano é menor em relação ao ano passado. Sim. Eu acho que assim, Mesmo estando numa situação melhor, né? Porque antes estava 7 pontos atrás, agora tá 3, né? é. 3, mas tá jogando muita bola Mas tá, o é, Botafogo, né, cara? Se o Botafogo não o perder Botafogo algum tá jogo, bem, é. se não perder alguns jogadores realmente importantes, Sim. tipo, tem alguns jogadores que é difícil substituir, né? O Luiz Henrique, por exemplo, pra mim hoje o jogador que mais faz diferença no Brasil, hoje tive que escolher um que tá fazendo mais diferença. No individual é ele, né, Se cara? perder, não substitui, não. Não tem como substituir. Não, Aí faz muita diferença. E essa é a vantagem do Palmeiras. O Palmeiras não tem nenhum jogador, talvez o Estevão, mas que seja impossível de ele manter o nível. O não. Botafogo, os jogos que eu vi que o Luiz Henrique saiu, o Botafogo sentiu demais. Eu concordo. Sim, com certeza. Então é isso. Então vamos falar da próxima rodada. Você abre pra gente aí, por gentileza, senhor Davi. Começamos no sábado, às 16 horas, com o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia. Vitória. E Bahia, perdão. Bahia não. Vitória. Vitória, perdão. Jogo. Ah, eu pensei que o jogo era na Bahia, né? O jogo é, É em Goiás. é em Goiás. O que você acha desse jogo, Edgar? Eu acho que se o Vitória quiser pensar em brigar pra não cair, não pode perder, né? Não pode Não perder, pode né? perder. Você acha que o empate aí seria um resultado muito ruim pro Vitória? É ruim. É ruim, né? O Vitória tem que, com esses confrontos diretos, vamos dizer assim, pra lá embaixo, tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Eu sinceramente, falando pra você, na minha ótica, o Atlético Goianiense já foi, Sim, não enxergo. E o concordo. Vitória vai estar brigando. Então, assim, eu acho que o Vitória vai buscar. Mas eu acho que eu só concordo que o Vitória vai brigar se ele fizer esses pontos. Senão ele nem briga também. Senão não briga mais, né? É. Eu também acho. Cara, assim, pela responsabilidade que o Vitória tem, cara, eu acho que vai dar Vitória. Eu também. Vou de Vitória. Aqui na UpBet estão pagando 388, é uma boa aposta aí pro jogo Boa. do Vitória Atlético. Atlético Paranaense e Fortaleza. Rapaz, que jogo duro, hein? Sim. Atlético Sim. Paranaense precisando se recuperar. É sempre um inferno, desculpa a palavra, jogar contra o Atlético lá, né? Mas o Fortaleza é o segundo colocado e talvez nesse momento seja o time que tenha jogando futebol mais regular Sim. no futebol brasileiro, né? E o Atlético não tá num bom momento, né? Jogo duro, hein? Sim. Jogo duro. Vou te deixar você opinar primeiro, cara. Eu
de verdade, se o Fortaleza fosse campeão, eu ia ficar bastante feliz, cara. Eu também. Ia ser bem legal, Eu até também. pelo trabalho que eles Eu fazem, também. pelo que eles fazem. A gente tava falando de treinador das trocas, eles estão aí Que segurando. treinador, inclusive, hein? Mas Que teve trabalho. momento que ele teria Lógico. sido mandado embora em outra situação, seguraram, Ah, né? Então, o que Voivoda. foi feito, o Rogério Ceni tem muita importância na história do Fortaleza, Sem porque se dúvida. você for no Fortaleza, as pessoas até falam Fortaleza depois do Rogério Ceni e antes do Sim, Rogério sim. Ceni, né? Pela estruturação, Claro, ele é claro. chato, né? Pô, eu quero isso, quero isso, quero isso, e deixou um legado. Apesar de queria muito que o Fortaleza fosse campeão, acho que, acabei de falar que o Fortaleza não chega, acho que já começa agora, acho que dá Atlético. Cara, você acha que dá Atlético, eu acho que dá empate, cara. Se o Atlético vencer, 2,25. Posso estar boa aí também. E se der um empatezinho, que é a minha sugestão aqui, 3,45. Meu palpite aqui. Botafogo e Corinthians. Olha que molezinha que a gente vai ter agora. O jogo do Botafogo contra o São Paulo é na quinta-feira, salvo engano, pela Libertadores, né? É quinta-feira. Então, com o jogo no sábado, Botafogo líder do campeonato, não, já não jogou a semana, não dá para poupar, né, Edgar? Eu acho que não. Vai ter que ir com Eu força acho que máxima, sim. certo? E A não leva os ser. 3 pontos, né? E aí fica difícil, né? Aí se o Botafogo jogando completo nesse jogo aqui, É. desculpe-me, torcedor do Corinthians, jogo duro, mas pro Corinthians. Não, eu não preciso nem me desculpar com a minha filha, com a minha esposa, que eu já falei que o Corinthians vai ganhar do Flamengo na Copa do Brasil, pô. Esse aqui vai perder, cara. Não tem jeito. Meus amigos corintianos que estão aí numa 17ª colocação, nem É. quis falar da parte de baixo para não lembrar de vocês. Mas eu sou muito sincero, viu, corintiano? Pegar o líder do campeonato jogando como tá, completo, descansado, com outro jogo só na quinta-feira, Acho que não cara. vai dar, não. E o Corinthians jogou essa semana, né? Copa do Brasil, um jogo importantíssimo. Sinceramente, com todo respeito, torcedor do Corinthians, nada contra, mas o Agora, se você Botafogo tiver animado aí, pra ganhar você tá pagando 6, né? 6,28, né? Se quiser fazer uma pezinha aí. Cara, minhas opiniões nunca são assim, baseadas no que tava, é sempre no que eu acho de verdade. É. Eu aqui é 1,61, já tá bom, cara. Eu iria de Botafogo aqui, para ser bem sincero para ti. Vamos lá, Bragantino já no domingo, né? Bragantino e Grêmio. Cara, esse time do Bragantino eu não entendo, diga, é sério, como estrutura. Fala se quiser, se não quiser, mas eu queria cair nesse tema. Bragantino, quando começou há, sei lá, 15 anos a história do Bragantino, eu lembro que eu fui no Bragantino, e aí o pessoal falou assim: ó, a gente está montando uma estrutura para revelação de jogador, para ser competitivo no Paulista, para brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas nosso grande objetivo é revelação de atletas, é marca. Passou aí, sei lá, vou colocar 15 anos, mas não tenho certeza, tá? Poxa, o Bragantino não revelou. Eu tô falando formação de base, Sim. não jogador. Por exemplo, os 2 zagueiros que estão no Flamengo saíram do Bragantino, teve venda. O Arthur saiu do Palmeiras, eles compraram, depois voltou. Mas eu não vi um número que fizesse sentido ao investimento que eles fazem na revelação de atletas. Talvez você tenha alguma informação que eu não tenho, mas eu não vi assim grandes atletas que eles revelaram e realmente explodiram e se tornaram grandes vendas. Não vejo o Bragantino competindo de igual para igual assim no Campeonato Paulista. E também no Brasileiro ele se mantém, mas também não dificilmente briga pelo título. Brigou pela Libertadores há alguns anos. E eu acho que esse momento que os clubes viraram SAFs, o Bragantino é um que, se não abrir o olho, vai começar a correr na parte de baixo da tabela. Eu queria que você... Eu sei que assim, é difícil falar por a realidade desse ano, mas eu esperava mais do Bragantino, sabe, cara? Eu acho que esse ano Não é reflete. uma exceção, não. Acho que. Não sei por que tá brigando ali na parte de baixo. Mas eu vejo um Red Bull bem diferente do ano passado, bem diferente do outro ano. Mesmo que não tenha brigado pelo título, mas, poxa, bem na Sul-Americana, brigando por Libertadores. O fato de eu, na minha visão, achar que o Red Bull tá bem diferente dos outros anos é porque os outros anos ele não tava tão mal, né? Sim. Então, eu acho que em relação a revelar jogadores formados no Red Bull, eu não sei os números de cabeça assim, se vendeu mais, Mas não. não vem. Mas eles investem bastante em jogadores jovens, né? Não necessariamente em jogadores que foram formados na base do Red Bull, né? Bom, mas eles têm uma estrutura de base. O Elinho, por exemplo, agora foi vendido, então, né? veio Não de São foi de Paulo. São Paulo, mas eles Sim. pegaram e é aquele cara ali que
bate no time no São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. O que é uma E aí estratégia. ele fala, daqui que eu aposto. O que é uma estratégia Né? interessante Daqui também. que eu aposto pra você. Discutível, mas É. não revela. E pelo que gasta, você falou vários jogadores aqui. A gente vai falar dos 2 zagueiros do Flamengo, Sim. o Bruno e o Léo. Você vai falar do Elinho, o Arthur, que veio do Sim. Palmeiras, eles revenderam depois do Palmeiras. Concordo. Sim. Mas assim, cara, eles gastam, não vou usar gasto, mas investem muita grana. E eu vi pouco jogador realmente formado no Bragantino, que se uma questão a ser analisada. Mas eu acredito que, a não ser exceções, assim, não vejo o Red Bull correndo risco de cair. Só se acontecer uma tragédia. Nesse ano ou em outro ano. Acho que o Red Bull vai estar sempre brigando ali. Também não vejo também o Red Bull brigando igual o Bahia. A gente falou, o Bahia pode ser que brigue por título. Nem acho que... Posso estar errado, né? Mas não acho que seja um objetivo do Red Bull ganhar, ser campeão brasileiro. Sei lá, não sei. É mais marca, né? E o problema da Red Bull também é não ter torcida, né, cara? Isso é um problema, né, cara? E continua sendo o que eles fazem. Eles vendem latinha, né? Latinha é a marca. Eles querem vender, pô, latinha. É isso. Aí você tem, bom, aqui, Bragantino e Grêmio. Olha o jogo bom, cara, porque o Grêmio precisando muito de vitória. E o Bragantino não tá num bom momento. Cara, eu acho que esse jogo cheira empate, viu, cara? Eu vou de Bragantino. Vai de Bragantino? Bragantino, vitória da Bragantino. Bom jogo também para se apostar, porque o Bragantino pagando 2,18, já dobra o capital ali, e o Grêmio 3,56. Para quem gosta de entretenimento, se divertir sempre, cara, não pensa que isso aqui é investimento, é brincar, assistir o jogo dando risada, um pouquinho ali de um valor que não vai te fazer falta. Ninguém aqui quer viciar ninguém, nem é nosso objetivo, pelo amor de Deus. Mas eu gosto, eu brinco bastante no final de semana, eu iria aqui num empate entre Grêmio e Bragantino. Juventude Fluminense, pensa um jogo duro, cara. O Juventude mordido com a eliminação na Copa do Brasil. Sim. Você vê que os números aqui, né? As apostas estão muito. Até subiu um pouquinho os valores aqui, porque realmente é um jogo muito duro. Você vê. Por quê? O Fluminense, tecnicamente, tem jogadores muito bons, mas não deu liga ainda o time, né, cara? Você pega. Pô, quem tem um zagueiro que nem o Thiago Silva? Sim. 39 anos, mas que zagueiro que é o Thiago, hein, cara? É brincadeira, né? Sim. Você tem Marcelo, você tem. Mostra porque jogou naquele nível, você né? tem Ganta, quantos anos, né? Sim. Então, assim. Cara, é aquilo. Se esses caras estiverem num dia bom, esse que é o problema do Fluminense, que eu acho. Você depende muito das individualidades nesse momento. Se os caras estiverem num dia bom, é um jogo muito difícil pro Juventude. Mas o Juventude jogando lá no Alfredo Jaconi é sempre uma pedreira. Cara, infelizmente pro torcedor de Fluminense, eu acho que não é dessa vez que o Fluminense vai ganhar essa partida fora de casa, não. O Fluminense vem na vitória em cima do São Paulo, aliás, um jogo polêmico, né? Sim, São Paulo, né, com o risco até de ser anulado. Eu vou ficar no muro, viu, cara? Eu vou de empate aqui entre Juventude. Aí eu vou com você. Empate sim. Vamos de empate. 3,36 tá bom. Bom demais. Aí o Pibete pagando aqui. Temos aqui Palmeiras e Criciúma. Aí, meu amigo. Aí só se tiver um desastre, né? Aí vou te falar. Você que expulse 3 no primeiro tempo do Palmeiras. Futebol, né? Pode acontecer, mas aí o Palmeiras vai jogar alguma coisa no meio de semana? Não. Né? Vai poupar? Não. Pô, tá descansadinho. Aí você vai me desculpar. Se o Palmeiras perder do Criciúma, é o novo Asa de Arapiraca, com todo respeito ao Criciúma. Não dá, cara. Difícil. Pelo nível que tá o Palmeiras hoje, a complexidade do campeonato, a estrutura, não jogo dá pra difícil. pensar em outra coisa. Complicado. Eu acho que o Palmeiras aqui é o favorito desse jogo. O Pibete pagando 1,34 no Palmeiras, um empate 5,41 e no Criciúma, ó, pra você ver, até o próprio site, 9 pontos, quase 10 a cada R$1 que você aposta. É o investimento mais arriscado aí de todos, mais arriscado, com certeza. Bahia e Atlético. Ó o jogaço, hein, cara? Ó que jogaço. Né? Bahia eliminado da Copa do Brasil. Sim. Atlético permanece bem nas 3 competições. Bem mais ou menos. No Campeonato Brasileiro, o Atlético não é o protagonista, tá brigando, tá na 10ª posição hoje com 33 pontos. Pega briga uma Libertadores ainda, será? Eu acredito que isso. Tem 2 jogos a menos, né, Edgar? Tem 23 pontos com 2 jogos a menos. Então, digamos que ganha um, chega ali a 33, 36. 36 seria hoje o 8º colocado. Cara, é no máximo uma pré-Libertadores, talvez. Isso, é isso que dá para brigar o Atlético. E o Bahia agora volta toda a atenção para o Campeonato Brasileiro. Por isso eu acho que o Bahia leva essa... Eu também, vou de Bahia. Eu acho que o Bahia leva essa... Bahia é 7º colocado hoje, 39 pontos.
eu acho que o Bahia leva Sim, essa competição aí, essa esse vitória para jogo. casa, né? Sim. Então tá pagando 2, boa aposta também, né, cara? Jogo duro, apesar disso. Mas eu vou de Bahia. Vou fazer minha fezinha ainda, eu vou de Bahia nesse aqui. Cruzeiro e São Paulo. Cara, o São Paulo vem de uma eliminação doída. São Paulo já deve ter ficado lá em Minas, né? Provavelmente Uhum. já ficou lá, não via a programação. Pega o Cruzeiro num momento bom, né? O Cruzeiro subiu muito no Campeonato Brasileiro, né? Depois da venda lá para o Pedrinho BH, né? Sim. Apesar que eu tenho minhas ideias, eu tenho comigo que o Pedrinho está desde o começo dentro desse processo, ele comprou agora. É, eu acho que o São Paulo vai pegar uma pedreira, o São Paulo costuma aprontar para cima do Sim, Cruzeiro lá em Minas, mas, cara, sendo bem sincero, eu acho que não vai ser dessa vez. Eu acho que o Cruzeiro leva essa partida. também. Vou de Cruzeiro. O Cruzeiro tá pagando 1,97 no Cruzeiro, o site da UpBet aí tá aberto pra gente. Cruzeiro 1,97, empate 3,37 e São Paulo 4,43. Flamengo e Vasco é o último jogo do domingo, né? Da rodada. Flamengo e Vasco. Aí é aquela coisa, né, Edgar? Clássico, jogo duríssimo, jogo no Maracanã, provavelmente, né? Uhum. Jogo Provavelmente, duríssimo. é. Vasco numa ascendente. Flamengo se mantendo nas 3 competições, já disse do Flamengo aqui, para mim, tecnicamente, está muito aquém do que pode desenvolver, mas tem poupado muitos jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei. Eu até quero acreditar que a tendência nesse jogo é o Flamengo de novo poupar. Se não poupar, né, eu não tenho aqui essa informação agora de mão, eu acho que de qualquer jeito eu vou num jogo de empate, viu, Edgar? Se poupar, eu vou no empate. Não, se não poupar, eu vou no empate. Se poupar, eu vou no Vasco. É, eu vou. Edgar cravo o Vasco aí. E, ó, boa aposta, ó, 5,46, né? E o empate 3,87. Eu não tô botando muita fé no Flamengo, não, cara. Eu tô vendo o Vasco um time muito guerreiro, com muita É. energia, né, cara? Eu acho que o Vasco hoje é uma pedreira aí nesse momento. E a rodada se encerra com Internacional e Cuiabá, jogo na próxima segunda-feira, 20 horas. Tem muita gente que reclama do jogo de segunda, eu gosto, cara. No final de semana você tem um monte de jogo pra assistir, às vezes segunda-feira É? você não tem porcaria nenhuma pra fazer assim. Então aí você fica assistindo um joguinho de futebol. É ruim pro torcedor, eu acho, né? Sim. Apesar que a gente foi ver essa semana, na Sim. segunda-feira, o São São Bernardo Bernardo e Remo, né? e Hamilton, o estádio tava cheio. Tinha bastante gente do São Tinha Bernardo, quase né? 4 mil pessoas, né? Quase 4 mil pessoas, é legal. Cara, me perdoe, Cristiano Dresch, colega nosso, amigo, cara que eu respeito muito, mas infelizmente o Cuiabá que parece que é o Highlander, tá sempre lá embaixo e estoura, né? Eu acho que esse ano o Cuiabá, infelizmente, Eu acho que esse ano também não vai dar, não não. vai segurar. Eu vou de Internacional, apesar de ter sido um time que, claro que teve um problema muito grande lá no Rio Grande do Sul, Sim, a gente sabe, então a sim. gente entende que o Inter Mas tá saiu melhorando, né? atrasado, Tá evoluindo. vem melhorando, teve muitas Aham, alterações, mas eu acho que o Inter aqui é favorito, eu acho que o Inter vence esse jogo, cara. também. Vou Então, de Inter. e aqui as apostas: 1,59 Internacional, 3,98 empate, 6,61 vitória do Cuiabá. E com isso, encerramos aí a rodada do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai ver essa semana se a gente foi bem ou foi mal. Mas é isso. Edgar, queria muito agradecer, cara, a tua participação. Poxa, você é um cara sensacional, um grande profissional do futebol. E para encerrar, queria duas coisas. Primeiro, que você falasse o seu atual momento, como é que você tá? Tá Uhum. trabalhando? Se não tá, se tá tocando muito o telefone. Você disse pra gente que tirou um período de folga e aí eu vou fazer uma colocação. Antes disso, é importante lembrar. Tem muita gente que acha que o futebol é um paraíso para você trabalhar. É uma delícia doce. Cara, você não faz ideia o que é trabalhar no futebol. Primeiro que você esquece final de semana. Uhum. Acabou. Né? E para um executivo, muito mais. É muita pressão. Você tem que lidar com muita gente. Então, assim, trabalhar no futebol, principalmente para quem não é jogador, o jogador leva os louros, né? Mas principalmente para quem não é jogador, é muito complexo. E é muito desgaste emocional. Geralmente você está fora, longe da sua família, muitas vezes é assim. Então, assim, é muito justo esse seu momento de descanso e necessário. O futebol exige demais. A gente quem. Vou te falar, a fase que eu menos vi jogo de futebol, que eu menos me apaixonei, quando eu saí do futebol, eu fiquei uns 2 anos sem assistir jogo. Eu tava tão cansado
do dia a dia, daquela coisa que eu fiquei uns 2 anos. Agora que eu voltei, assim, faz um ano a realmente me apaixonar de novo, porque eu fiquei um bom tempo, assim, cansado, cara, eu não conseguia ver, cara, tá acontecendo. Uhum. Então, assim, realmente eu vivi 14 anos, você viu mais que eu ainda. E assim, o futebol, você vive mais tempo que eu. O futebol é realmente algo desgastante para quem trabalha. Então não tem essa ilusão que trabalhar no futebol é um paraíso. É difícil entrar, é difícil se manter. É pressão o dia inteiro, é final de semana que você vai trabalhar, enfim. Então, parabéns pela essa iniciativa de descanso e sempre de educação. E gostaria que você falasse um pouquinho, né? Primeiro disso e da sua sequência aí no futebol. Não, então agora eu tô procurando algum projeto que faça sentido pra mim, né, pro ano que vem. Tem algumas coisas acontecendo, pode ser que sejam rápidas ou não, Tem enfim. algumas mensagens no celular que eu vi chegando. É, e... Mas... eu acredito que nesses 20 anos aí consegui fazer bons trabalhos, fazer bons relacionamentos. Então, acho que o momento certo vai chegar ali com um projeto bacana. E aí, pro ano que vem, a gente vai trabalhar de novo. Já pegando o gancho da sua fala, tô muito motivado para trabalhar, muito mesmo, cara, não vejo a hora. Ao mesmo tempo, já dói um pouco o coração, porque dessa vez a família não vai comigo, então é algo que faz diferença, né? Faz diferença. Ainda mais eu que sou uma pessoa, cara, eu vou trabalhar e vou para minha casa. Sim, Se a minha família estiver em completamente. casa, ótimo. Se não Ótimo. tiver, eu vou estar sozinho. Sim, Vou assistir claro. jogo, bastante jogo. Então, mas o futebol. O futebol do torcedor, da imprensa, é o dos 90 minutos. Uhum. Ele é. Eu era um torcedor fanático. Ele é apaixonante. Mas o futebol é muito mais que 90 minutos, né? A gente até brinca, você já deve ter escutado, né? A gente que trabalha futebol fala, pô, futebol é legal, né? Tirando os 90 minutos, né? Porque os 90 Exato. minutos, né? Te derruba, faz você ser demitido, Pois é. faz você não poder sair com a sua família Sem dúvida. pra comer uma pizza, né? Quando você tá trabalhando num time com torcida, pô, vamos comer uma pizza depois do jogo? Não sei, vamos ver se vai ganhar o jogo. Eu não acho justo isso. Não é Sem correto. dúvida. Isso não é correto, né? Todos os outros setores você vai trabalhar, você vai buscar atingir os seus objetivos que a empresa te mandou, mas, pô, se não der certo, você vai voltar pra sua casa, vai comer uma pizza, vai tomar uma cerveja com a sua esposa, com o seu amigo, e Lógico. pronto. E você volta segunda e vai trabalhar. Exato. Agora, o jogador de futebol, o treinador e o executivo, a vida dele é pautada se ele ganhou ou se ele perdeu. Sim. E isso não é legal, realmente. Não, sem dúvida. Não é legal. Sem Mas, dúvida. né? E os momentos felizes ali do futebol, eles são muito felizes, mas são raros, né? Sim. É raro. E Até porque desses 20 que a gente falou aí, Só um. só um vai ficar feliz. O resto é tudo. No Brasil, os outros são todos perdedores, né? É verdade. Tirando o Fortaleza, que provavelmente, quando se terminar em segundo ou terceiro, Vai ser. vai ser motivo Vai ser, com certeza, de orgulho lá. talvez por isso que esteja brigando aí. Eu vou te usar só um exemplo final para terminar comigo, Edgar. Uma vez eu trabalhei num clube e eu não conhecia bem a cidade, né? Aí sai no jornal que o novo diretor do clube tinha que usar o Waze na cidade porque não sabia andar. Então, assim, a mentalidade é um problema, né, cara? Porque os caras queriam que trouxessem pessoas da cidade ou da região Uhum. para trabalhar. Então, assim, como se profissional bom só tivesse na região. Com certeza, se eu trabalhasse em qualquer outro tipo de empresa, não sairia uma matéria dessa. Mas do futebol tem tanta vaidade, inveja, ciúmes, é complexo, assim. A galera fica. Todo mundo quer trabalhar no time da cidade, tem isso. Então, assim, a contratação de um bom profissional, em qualquer empresa, não importa de onde ele é. Mas no futebol, tem às vezes até esse tipo de questionamento, depende do clube que você vai. Então, ou se você vai e você não vai com a família, tem um questionamento também. Pô, fulano vem, mas não trouxe a família. Uhum. Então, assim, são coisas assim que. E aí você vai ficar. Você, por exemplo, tem filhos. Você vai tirar seu filho da escola, sua esposa trabalha em outro lugar, você tirar. Não dá. Não dá. Então, assim, é muito mais do que o torcedor acha, né? Ou às vezes a imprensa prega, né? É realmente difícil. Edgar, muito obrigado. Parabéns. Você vai voltar mais aqui. Porra. Uma honra receber um cara bacana que nem você aqui, que conhece futebol, que trabalha há muitos anos. A gente se conheceu em 2009, faz muito tempo, lá na época do São Bernardo. Torço para você, torço muito pro nosso Bernô e grande abraço pro seu pai, que é um cara que eu adoro.
Aliás, não vejo a hora de ver o próximo jogo. Dou risada com seu pai o jogo inteiro. A gente fica se alfinetando ali, mas é aquela alfinetada de amigos, né? Eu encho o saco dele, ele enche meu saco, tá tudo certo. É assim que funciona. Grande Davi Nunes, meu querido amigo. Grande abraço para você também, o pai da Dara. E agora é com você. Falar aqui do Otimis Studios, a nossa casa. Se você procura um lugar para gravar o seu podcast, você procura uma estrutura profissional, com uma equipe especializada, você tem a possibilidade de estar com a gente aqui no Otimize Cash. Quer começar seu sonho? Quer criar autoridade para sua marca? Vem aqui para o Otimize que a gente tira seu sonho e faz virar uma realidade de alto nível. Para terminar com você, como é que foi sua experiência aqui, Edgar? Fala pra gente. Não, excelente. Um ambiente, primeiro, muito agradável. Lá fora eu comentei com você, tá calor desgraçado lá fora, mas ambiente agradável, profissional, de verdade, parabéns, Davi, Marcelo, todos vocês que montaram essa estrutura, que pensaram nesse projeto. Próximo convite, se você já sabe que eu vou aceitar, então só faz se quiser que eu venha mesmo. Edgar, obrigado, viu, meu querido? Mais uma vez, tá aí, depoimento do Edgar. Você tá procurando estúdio para gravar seu podcast, quer gravar código para sua mídia social, é só procurar Otimize Studios. Um grande abraço, bom final de semana, fui, sucesso a todos. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um comentário e se quiser seguir a gente no Instagram, @PalpiteCast. Grande abraço a todos, fui, bom final de semana, valeu! 1, 2, 3, come on!